Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou aqui e quero convidar vocês para a gente olhar para a palavra e aprender o que a palavra nos ensina. Nós precisamos priorizar, não é? Aquilo que a palavra nos orienta como valor de princípios de Deus em nossas vidas. E uma das coisas mais importantes que nós devemos priorizar na nossa vida é o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque é pelo Evangelho que nós temos o conhecimento para a salvação. É pelo Evangelho que nossa mente é iluminada. É pelo Evangelho que o poder de Deus para salvar o homem se manifesta. Pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, o que nós precisamos priorizar na nossa vida é o Evangelho de Cristo. Se manter firme e fiel no Evangelho e permanecer nesse Evangelho, não se deixando sair dele, porque só permaneceremos na salvação se tiver nesse Evangelho até o fim e se dele não desviar. Então, meus amados amigos e irmãos, em Cristo Jesus, o que eu quero comunicar a vocês é muito importante. Eu acho interessante que Paulo, o apóstolo Paulo, um dos pregadores do Evangelho mais dedicado, mais taxativo, que mais se entregou, o que mais combateu contra os contradizentes, os hereges, os falsificadores, os enganadores que deturpavam o Evangelho, Paulo, o apóstolo Paulo, foi um dos apóstolos que mais se entregou pelo Evangelho, levando para as pessoas e defendendo ele para as pessoas não desviar dele, a ponto de Paulo dizer, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 2, que se os irmãos não permanecessem nesse Evangelho que ele pregou e informou aos irmãos, no qual os irmãos creram, Paulo vai dizer, se vocês não permanecerem nesse Evangelho, vocês não podem se salvar. Salvação é crer no Evangelho e se manter firme nele até o fim. Foi o que Jesus disse. Quem perseverar até o fim será salvo. Então, eu quero trazer para vocês essa importância que todos nós, cristãos, discípulos de Cristo, devemos ter. Se manter fiel e firme no Evangelho e não aceitar ninguém que venha nos ensinar, nos trazer uma ministração que não seja o Evangelho. Não devemos receber. Olha a defesa de Paulo em relação à verdade do Evangelho. Era tão grande que Paulo entrava em discussão até com os demais irmãos. Vamos ler um texto aqui? Vamos ler um texto aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos ler o versículo 1 e o 2. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam aos irmãos que se eles não se circuncidassem, conforme o uso da lei de Moisés, eles não poderiam se salvar.
Rapaz, olha eles tirando o mérito da salvação de Cristo e colocando nos cerimoniais da lei. Então, quando Paulo conheceu isso, olha o que diz o versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé uma grande discussão e contenda contra eles, resolveu Paulo e Barnabé ir a Jerusalém até os apóstolos para colocar esse assunto diante de toda a igreja, os irmãos de Jerusalém. Vocês estão entendendo isso aqui? O que estava acontecendo aqui? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1 e o versículo 2. Tinha alguns dos crentes que confessaram Jesus, mas não se converteram a Jesus. Continuaram guardando as observações da lei, os cerimoniais, os sacrifícios, os rituais. E esses irmãos estavam dizendo aos outros que estavam convertendo-se a Cristo que eles tinham que guardar a lei, porque senão eles não eram salvos. Quando Paulo ouviu isso, Paulo não aceitou. Isso levava os irmãos a desprezar Cristo, a sair da esperança do Evangelho. E diz o texto que tiveram uma grande discussão em debate sobre essa contradição que estava deturpando a verdade do Evangelho. Estavam ensinando que se os irmãos não guardassem as obrigações, as ordenanças, os cerimoniais da lei de Moisés, eles não eram salvos. Paulo disse, não, está errado. Isso não condiz. Então diz o texto no versículo 2, que eles tiveram uma grande discussão e contenda. Um grande debate em relação a esse conceito maldito que estava sendo pregado, que levava os irmãos a cair da graça. Estavam colocando a salvação não só pela fé em Jesus, mas pela obrigação em guardar as ordenanças da lei, como, por exemplo, a circuncisão. Quando Paulo disse não está errado, isso não condiz com o Evangelho. O Evangelho não pede nada além da fé em Jesus Cristo e da submissão a Ele pela palavra. Crendo no Evangelho, salvação não é por meio de nenhum ritual, nenhuma devoção, nenhuma obrigação, nenhum cerimonial, não é guardando sábado, não é se batizando dentro de igreja, não é estando em nenhum ambiente, não é observando nem guardando regra de nenhuma religião, não é vivendo assim, aqui, ou desse jeito ou daquele outro. Salvação é crendo no Evangelho. Não adianta que nem hoje eles não se submetem a Cristo. A maioria dos homens estão ensinando que tem que crer em Jesus, mas tem que guardar isso, tem que estar ali, aqui, acolá para ser salvo, tem que fazer isso, aquilo outro para ser salvo. Eles estão ensinando outros meios, colocando, adicionando para a salvação do homem outros meios. E não existe em nenhum outro a salvação. Só Jesus é o único meio de salvação. Quando nós cremos, com fé, se convertemos a Cristo. Paulo defendeu isso. Hoje não tem ninguém, irmãos. Cadê os profetas que diz que são de Deus? Para combater e contradizer os hereges que estão deturpando a verdade do Evangelho. Cadê os homens que dizem que são de Deus? Todo mundo calado. O Evangelho sendo deturpado, manipulado, falsificado. O povo sendo instruído no Evangelho anátema. Cadê os profetas? Cadê os homens de Deus para combater contra esses enganadores, falsificadores, deturpadores do Evangelho? Seja ele pastor, padre, papa, seja quem for o homem. Todo mundo calado. O povo dentro das igrejas aprendendo que para ser salvo tem que guardar sábado, para ser salvo tem que estar dentro de igreja, tem que ser batizado, tem que dar dízimo, tem que cumprir ritual, disso, daquilo, outro.
Não tem ninguém para contestar isso. Mas há aqui uma voz que clama no deserto. Aqui tem a voz de Deus para condenar, reprovar toda mentira que se prega em nome de evangelho. Por isso que Paulo, ele defendeu tanto a verdade do evangelho. Ele debatia com qualquer um, não importa se é Pedro. Na carta de Paulo aos Gálatas, há um relato lá que Paulo repreende Pedro diante dos irmãos, os judeus, da parte de Tiago. Paulo repreende Pedro. E por que Pedro foi repreendido? Porque Pedro não se comportou diretamente como manda o evangelho. Seja quem for o homem, meu irmão, se não estiver pregando dentro do evangelho, a igreja tem que ser prudente, a igreja tem que protestar. Nós que somos a igreja não podemos aceitar e dizer amém. Não, tem que reprovar, tem que condenar, tem que protestar. Esse é o motivo de que muitos estão mortos e doentes, porque não são prudentes. São simples, aceitam tudo e não sabem discernir o erro da verdade. Paulo, ele defendeu a verdade do evangelho. Ele trabalhou os irmãos para os irmãos terem o entendimento no evangelho. Ele preparou os irmãos contra os hereges, os falsificadores da palavra, que pregavam uma mensagem que não era do evangelho. Paulo combateu muito contra os falsos profetas que deturpavam o evangelho. Paulo repreendeu muitos discípulos de Cristo que estava colocando outro meio, adicionando outro princípio à salvação, que não era o que o evangelho estabelece. O único princípio é a fé em Jesus Cristo. Não é guardar nenhum ritual, nem ordenança, nem obrigação de igreja, nem de coisa alguma. Salvação é pela fé em Jesus Cristo. Acabou. Paulo, ele aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1 ao 2, Paulo vai repreender. Paulo tem uma grande discussão com os irmãos aqui, porque tinha alguém pregando que não era só crer em Jesus, tinha que se circuncidar-se para ser salvo também, tinha que guardar e observar a lei de Moisés, tinha que guardar os cerimoniais. E Paulo disse, não, está errado. E o texto vai dizer no versículo 2 de Atos 15, que Paulo e Barnabé, grandes defensores e pregadores do evangelho, tiveram uma grande discussão, houve um grande combate contra os ensinos errados que estavam tirando o povo da verdade do evangelho. Quem é que hoje se levanta para contrariar esses contradizentes que bagunçam e deturpam a verdade do evangelho? Tem ninguém, irmão. As igrejas tudo corrompida, o povo dentro dessas igrejas, tudo aprendendo heresia, não é o evangelho. O povo está recebendo o evangelho anátema. Não tem ninguém. Não é possível. Todo mundo corrompido é. Sabe por que não se levanta ninguém para protestar, nem para reprovar e nem para condenar o ensino errado que os líderes estão dando dentro das igrejas? Porque o povo está submisso a eles. O povo tem os líderes como autoridade de Deus e ninguém pode questionar. E a maioria que sabe que estão errados não questiona, porque são oportunistas. Eles não querem contrariar seus líderes. Eles querem promoção, eles querem ser consagrados, eles querem púlpito para pregar, eles querem ganhar a amizade do pastor para poder estar na frente de trabalho, estar ministrando no púlpito, estar tendo oportunidade. São uns oportunistas. Não tem compromisso com o evangelho. Quem tem compromisso com o evangelho, vive o evangelho e defende a verdade do evangelho. Não vive dentro de igreja, defendendo linha doutrinária de nenhuma igreja, de nenhum pastor. Paulo foi um grande defensor do evangelho, irmão. Por isso que eu faço esse trabalho aqui, muito forte, muito agressivo aos mentirosos. Eu sou agressivo sim, contra os mentirosos, contra a mentira, contra esse evangelho anátema, essa heresia e essas mentiras que o povo está vivendo dentro das igrejas. Porque eu saio em defesa do evangelho.
Paulo foi um grande pregador e defensor do evangelho, protegendo os irmãos contra os ensinos errados, o evangelho anátema que o povo estava recebendo. Se você pegar Gálatas, analisar a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver que Paulo ali está trabalhando aquela carta, aquela doutrina para a igreja na Galácia. Essa doutrina aqui é para proteger os irmãos, é para preparar os irmãos contra os falsificadores da palavra, que estavam pregando o evangelho anátema, que estava adicionando à salvação regras que não era mais pedida, como cerimônia, como sacrifício, como obrigação da lei. Paulo, a carta aos Gálatas, é uma doutrina que Paulo dá para a igreja, para proteger a igreja, para preparar a igreja, para advertir a igreja contra o falso evangelho, os falsos pregadores que vinham pregando heresias, evangelho anátema. Paulo já vai iniciando dizendo, não importa, irmão. Irmãos, não importa. Pode ser quem for que vier trazendo para vocês um ensinamento ou uma doutrina que não seja de Cristo. O evangelho não recebam. Pode vir um anjo do céu. Pode vir qualquer um no nosso meio. Não recebam. Vocês têm que estar prontos a afirmar, estar firmado no evangelho e defender a verdade do evangelho. Para vocês não apostatar da fé e não desviar. O evangelho de Cristo é a nossa vida guiada, dirigida com conhecimento para a salvação de Deus. O povo está mais preocupado em viver, guardando, observando e priorizando a sua vida dentro de igreja evangélica. Você tem que se preocupar em conhecer, guardar, praticar, estar firme e defender o evangelho. Não é igreja evangélica. Então, a gente vê a palavra de Deus nos advertindo para a gente estar firme no evangelho, irmão. Irmãos, cuidado, irmãos. Tudo isso que essa multidão está vivendo em nome de Deus, dentro de muitas igrejas, é anátema. Não é o evangelho de Jesus Cristo. Não é o poder de Deus para salvar. Esse é o trabalho do diabo. Perverter a verdade do evangelho. Cegar o povo para não contemplar o esclarecimento da verdade que o evangelho nos revela. Ele cega o entendimento das pessoas. Porque é isso que ele faz para tirar você da salvação, para levar você a cair da graça, para levar você a desviar da fé, para levar você a rejeitar o favor de Deus. Quando você se conduz no entendimento dentro de uma doutrina, de uma orientação, de uma instrução, que não é o que o evangelho ensina. Tem muita gente mais preocupada porque não bebe, não mata, não rouba, não fuma e está dentro de religião vivendo a formalidade religiosa. Isso aí não é sinal, não é garantia, não é alicerce da tua vida com Deus. Tu tem que ser prudente a estar firmado a tua vida com Deus, andando pelo evangelho com entendimento, naquilo que o evangelho ensina, para não desviar dele, porque se tu não estiver no evangelho, tu não pode ser salvo, tu não está andando com Deus. Você tem que ser prudente, cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. Paulo vai dizer, é muito importante isso, é porque o povo não ouve, não recebe, não está sendo instruído com essa doutrina, não está recebendo essa instrução, porque estão recebendo um bocado de mentira dentro das igrejas, não pregam a palavra, não pregam as cartas apostólicas, não dão doutrina para o povo, para a igreja, que a doutrina que a igreja precisa é a doutrina que está dada pelos apóstolos, nas cartas apostólicas, para preparar, proteger e deixar o povo prudente para se defender dos enganadores, do falso evangelho, doutrina de demônios. Paulo vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, que se os irmãos não estivessem andando dentro do evangelho, não poderiam ser salvos. O evangelho que Paulo pregou, o evangelho que Paulo informou aos coríntios, aos gálatas, aos efésios, aos tessalonicenses,
Esse evangelho, que é o evangelho que liberta e salva o homem, é o poder de Deus, que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, no qual ele não se envergonhava, ele não tinha nenhum problema em padecer pelo evangelho, porque ele dizia, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, não importa se é judeu, grego, gentil, crendo é salvo, mas crendo em quê? No evangelho. Esse evangelho que Paulo pregava e defendia com muita responsabilidade. Aonde Paulo vai repreender os irmãos aqui, em Atos 15, 1 e 2. Tinha irmãos, tinha pessoas pregando para o povo que tinha que crer em Jesus, mas tinha que guardar a circuncisão para ser salvo, porque senão não era salvo. O texto vai dizer isso, que eles diziam, se vocês não guardar a circuncisão, vocês não podem ser salvos. Estava tirando a graça de Cristo, estava anulando o sacrifício de Cristo. O povo estava achando que seria salvo se guardasse a circuncisão. Hoje não é diferente. Hoje o povo acha que só é salvo se estiver dentro de uma igreja, se for batizado, se der dízimo, se guardar sábado, se estiver dentro de tal grupo, cumprindo toda a obrigação, e com isso todos estão caídos da graça de Cristo. Creram em Jesus em vão, da graça tens caído. Foi o que Paulo disse aos Gálatas, capítulo 5, versículo 3 e o 4. Vocês que vivem buscando salvação por esses meios e não recebem o único meio de justificação que Deus nos oferece por Cristo, da graça vocês têm caído. Vocês estão crendo em Jesus em vão. Não adianta dizer eu creio em Jesus e seguindo doutrina de igreja. Não adianta dizer eu creio em Jesus e seguindo doutrina de pastor. Não adianta dizer eu creio em Jesus e achando que é salvo porque é de uma igreja, porque é batizado, porque guarda o sábado, porque dá dízimo, porque faz isso, aquilo e aquilo outro. Da graça vocês têm caído. Não há outro meio de salvação não. Em nenhum outro há salvação. Só Jesus Cristo é o único, singular, exclusivo meio de salvação. A obra de Cristo na cruz do Calvário não precisa mais de nada. Não adianta adicionar, não adianta acrescentar, não adianta criar outro meio. Só a obra de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para nos salvar, porque Ele consumou tudo que era necessário para o homem ser salvo, foi consumado com Jesus, por Jesus, no seu sacrifício, na sua morte. E quem crê nessa verdade será salvo. É isso que o Evangelho nos informa. O Evangelho não orienta ninguém a guardar sábado, a estar dentro de igreja, a ser religioso, a dar dízimo, a ser batizado, a viver assim, 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 para ser salvo. O Evangelho nos ensina a crer em Jesus. Ele é a mensagem do Evangelho. Jesus é o alvo pelo qual o Evangelho nos conduz. Jesus é a porta que o Evangelho nos mostra. Jesus é o caminho que o Evangelho nos mostra. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus é o único meio de esperança do homem perdido para encontrar salvação que o Evangelho nos mostra. O Evangelho de Cristo não mostra nenhum ritual, não orienta ninguém a viver nenhum sacrifício religioso, não manda ninguém guardar nenhuma ordenança ou cerimonial dentro de igreja. O Evangelho de Cristo não orienta ninguém a estar dentro de igreja para ser de Deus ou para ser salvo. O Evangelho de Cristo nos conduz a Cristo, a viver em Cristo, guardar a palavra de Cristo, ser devoto a Cristo, esperar em Cristo, confiar em Cristo e ter a certeza e a convicção de que Ele é suficiente para nos guardar e nos livrar de todo o mal que a humanidade entrou por causa do pecado. Jesus é quem me resgata. É a garantia da minha salvação. É a certeza, a convicção que eu tenho na minha alma, da minha vida reconciliada com Deus, na promessa para a eternidade com Ele. É Jesus Cristo, e nele eu estou, porque Ele é o alicerce da minha fé e da fé de todos que queiram ser salvos. Jesus é o único alicerce, e ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que Deus colocou. É Jesus Cristo, não é guardar o sábado. É Jesus Cristo, não é estar dentro de igreja. É Jesus Cristo, não é dar dízimo. É Jesus Cristo, não é ser batizado dentro de igreja para ser salvo. O único fundamento
fundamento da nossa fé, de garantia, de firmeza com Deus para a salvação é Jesus. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, eu prego o Evangelho, porque eu crio no Evangelho, estou firme no Evangelho e prego defendendo o Evangelho contra todos os mentirosos que deturpam e falsificam a verdade do Evangelho de Cristo e colocam o povo para viver um Evangelho maldito, anátema, levando o povo apóstata da fé. Amém, irmãos? Então Paulo foi um grande pregador e defensor do Evangelho. As cartas de Paulo foram escritas para isso, proteger os irmãos, advertir os irmãos, preparar os irmãos para se defender dos falsos profetas, dos falsos ensinamentos, para que os irmãos se mantessem firmes e fiel em Cristo, no Evangelho, e dele não se movesse, não importa quem estivesse pregando. Porque a autoridade para a igreja não é pastor, nem papa, nem padre. É Jesus, a palavra dele. Que nós temos que guardar a fidelidade e ser fiel até a morte. Guardando a palavra de Cristo, se mantendo no Evangelho, perseverando até o fim, para que sejamos salvos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Aqui é assim. Você recebe a luz de Deus, que tira você da cegueira espiritual. E leva você ao esclarecimento. Olha aí, onde você vai contemplar e conhecer a verdade de Deus, a verdade que liberta, o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para salvar. Não é uma igreja, não é obra social, não é obra religiosa, não é sacrifício religioso, não é ritual religioso, nem cerimônia religiosa, nem nenhuma obrigação religiosa. O poder de Deus para a salvação do homem é o homem crer no Evangelho. Salvação é questão de crer e obedecer. Não é questão de se converter a uma religião e viver dentro das práticas, a ordenança da devoção e obrigação de igreja. Evangelho de Cristo não é uma igreja evangélica, não é uma religião evangélica. O Evangelho de Cristo é uma informação que o homem tem que crer nela e andar por ela, guiado por essa informação que nos conduz em Cristo e por Cristo, não dentro de igreja evangélica alguma ou qualquer outra. Amém, meus irmãos? Evangelista Wellington Ramos, esse é o meu compromisso. Pregar a verdade do Evangelho e defender os princípios que o Evangelho nos revela. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.